Namastê! Hoje eu vou estar falando com vocês, colocando o meu ponto de vista sobre a questão do culto ser tão importante, o culto ao Deus e a culto à deusa, para quem foi para essa vertente das religiões mais alternativas, das religiões de origem pagã, né? O que eu venho observando, esse vídeo é por causa disso e pela inspiração que veio hoje para mim durante a minha meditação, o culto à deusa não é um culto de combate ao masculino, não é um culto de combate ao Deus, é um culto de igualdade, né? A religião Wicca, principalmente, ela proliferou muito, pegando carona na questão do feminismo nos Estados Unidos, né? Então, aparecer uma religião que cultuava uma deusa mulher foi, assim, um supra-sumo, né, para aquele momento do nascimento do feminismo, que, num princípio, nasceu praticamente uma combatividade dos homens. Hoje o feminismo está bastante amadurecido, está bastante revendo alguns conceitos, revendo algumas formas de ação, né? E percebe que a questão feminina, a questão feminista, não é uma questão de combate ao homem, é uma questão de melhoria da qualidade de vida, na verdade, do homem e da mulher, né? Porque o homem machista, o homem criado dentro desse sistema, ele também é um homem que adoece, ele também é um homem que não está bem, né? Então, da onde nasce essa importância do culto ao Deus e à deusa? Porque nessas religiões, nos princípios antigos, né, que o Deus, existe um Deus e uma deusa, o que a gente tem essa aversão, às vezes, a falar a palavra Deus, o homem, né? É porque esse Deus, principalmente cristão, e esse Deus das religiões monoteístas, que só existe um Deus e esse Deus é homem, né? Ele é um Deus autoritário, ele é um Deus machista, ele é um Deus que objetifica a mulher, ele é um Deus que torna a mulher inferior, né? E propriedade do homem. Ele é um Deus que tudo na natureza passa a ser propriedade desse homem, desse gênero masculino, e ele pode fazer com isso o que quiser. Então, esse Deus realmente a gente não acredita, a gente não vai incentivar, a gente não vai alimentar. Mas isso não quer dizer que a gente não vai alimentar igualmente o Deus masculino dentro das religiões pagãs, da Wicca, da bruxaria e tudo mais. O princípio do Deus e da deusa, a deusa é uma mulher feliz e realizada. Ela tem um bom companheiro, ela tem um amigo, ela tem um parceiro sexual extremamente satisfatório, ela tem um filho, ela tem um pai, ela tem um irmão, tudo no mesmo princípio masculino. E o homem, o Deus, ele tem uma parceira sexual satisfatória, ele tem uma irmã, ele tem uma filha, ele tem uma mãe dentro desse princípio feminino. Então é como se, assim, no dia que a deusa está, vamos colocar assim, de uma forma didática, no dia que a deusa está se sentindo angustiada, insegura, fraca, ela tem um colo do Deus. Ela tem o colo do Deus, que pode ser um colo paternal, ou pode ser um colo de um irmão, ou pode ser um colo de um grande companheiro. No dia que ela está se sentindo em êxtase, plena, forte, segura, ela tem um parceirão. No dia que ela está com tesão, ela tem um parceiro sexual dela disponível, né? Dentro das lendas dos deuses, há esse ciclo mostrando que naquele princípio tem tudo isso conforme o momento da vida, né? Então, às vezes a deusa está grávida do futuro Deus. Então as pessoas confundem muito essa história de a deusa transou com o próprio filho e a pedofilia complexo de Édipo, é isso e aquilo. É que é uma história para
mostrar simbolicamente o como nesse princípio você consegue ter tudo, né? No princípio masculino tem o pai, tem o irmão, tem o companheiro, tem o parceiro sexual, tem o filho. No princípio feminino vai ter a mãe, a mulher, a parceira sexual, a irmã, né? A filha. É essa a simbologia das lendas dos deuses, que às vezes é mal interpretada. Então, se a deusa tem uma parceria legal, ela tem um parceiro homem, ela tem um parceiro dentro do seu... ela tem um casamento, né? Desse casamento feliz e satisfatório é que nasce todas as outras coisas, né? Nasce a natureza, tem o equilíbrio harmônico do universo, da natureza, da terra, dependendo de como que a pessoa quer ver. Então, é por isso que a gente tem que procurar esse equilíbrio dentro da gente. O equilíbrio desse casal cósmico é vivenciado pela gente, absorvido pela gente, vai equilibrar as forças masculina e feminina dentro de cada um, dentro da gente. E aí você tendo esse equilíbrio das forças masculinas e femininas dentro de você, você pode ser um ser mais pleno, mais poderoso, mais fortalecido, mais amadurecido, mais elevado espiritualmente. Não é negando uma parte de você que você se torna pleno. Não é negando uma parte que você não gosta, porque a sociedade atual institucionou que aquilo ali é feio, né? Que você vai se tornar pleno. E nem é se transformando naquilo que a sociedade quer. Uma coisa que eu acho bem interessante é que nas sociedades antigas, por exemplo, os homens se adornavam esteticamente tanto quanto as mulheres. E isso era considerado normal. Em várias civilizações, os egípcios, os homens pintavam unha, os homens se maquiavam, os homens usavam perucas iguais às mulheres, adornavam roupas iguaizinhos às mulheres. A partir de um certo momento na nossa sociedade, o homem que queria fazer isso, às vezes até por lembrança de vidas passadas, era rotulado de não ser homem suficiente. A partir de não ser homem suficiente, ele era rechaçado pela sociedade e ele passava a assumir um papel de ser homossexual, o que às vezes nem é verdade. É apenas a vaidade dele é um pouco mais elevada do que a sociedade deste momento diz ser o correto para homens, né? Tem ainda sociedades até hoje em que o homem pinta a unha, outras que o homem se maqueia. Tem sociedades aborígenes, né, de indígenas de vários países que ainda não têm muito contato com o ser humano, que eles têm um ritual de beleza tão fortalecido quanto os rituais de beleza da mulher. E isso não vai fazer com que ele seja menos macho, né? Que ele seja considerado homossexual, que ele seja considerado né? Vai ser questionado qual é o gênero dele dentro daquela sociedade. Ele continua com um papel masculino, mas em determinados momentos da eventos, ele se permite se maquiar, até assim, muitos guerreiros se maquiam para ir para a guerra. Então, assim, a nossa sociedade atual é que gera um monte de coisa que nem existia há muito tempo atrás. Então, a partir disso que a gente tem que conseguir dar o equilíbrio e dar a permissão também que os nossos companheiros de jornada tenham esse equilíbrio, alcance, se expressem na sua forma única, com o seu equilíbrio do masculino e feminino, sem julgamentos, né, gente? Outra questão que coloca assim, gostaria de colocar, né, é essa questão das sociedades mais antigas, elas tinham esse equilíbrio. É que é tão antigo a parte da sociedade que havia esse equilíbrio que a gente acha que sempre foi assim, que sempre foi igual está nesses escritos, né, da civilização atual, que já vem estabelecendo sempre o Deus único e a forma única, prevalecendo o princípio masculino. Mas existem escavações já, comprovações antropológicas de que a humanidade, já existia humanidade, sociedade estabelecida e organizada há mais de 20 mil anos antes de Cristo, e não 6 mil anos, como a gente acreditava até pouco tempo atrás.
Muitas coisas foram escondidas, que foram descobertas nos anos 30 e foram proibidas de serem publicadas, para não impactar na sociedade atual e no capitalismo, na verdade, na sociedade de domínio. O capitalismo e o machismo, eles andam assim, né? Isso a gente tem que se lembrar sempre. Então, a civilização, ela nasceu na Índia, depois foi dizimada, se dizimaram entre si grupos por diferenças de crenças e tudo mais, que chegou a assumir os rastros daquela civilização, e aí a gente começa a estudar a civilização a partir da África. Mas, na verdade, existiam civilizações indianas que já tinham água encanada, rede de esgoto, hospitais, sistema de aprendizagem bem parecido com escolas, enfim, todo um desenvolvimento social em que era cultuado Deus e a deusa, né? E que as mulheres tinham seus papéis femininos respeitados e estabelecidos antes 20 mil anos, né? 20, 25 mil anos já tem escavações que conseguiram ver isso. Uma outra questão que eu coloco assim, essa questão do ser humano, dessa igualdade, né? Na minha opinião, a gente tem que ter cuidado com essa igualdade no sentido de o que é ser igual, né? Até eu vi uma vez um desenho no Face que colocava assim, a igualdade, né? Era um homem igual, não é você dar a mesma coisa para coisas diferentes. É você proporcionar que as duas pessoas, ou um grupo, né, fique na mesma situação. Aí mostrava assim, um adulto em pé, num caixote de madeira, para assistir através de um muro um jogo de futebol, era o exemplo, né? E uma criança em pé, num caixote de madeira, da mesma altura daquele adulto. Obviamente ela não conseguia assistir, porque ela era bem pequenininha, era uma criança tipo a faixa de 5, 6 anos, e um adulto. Então deu o mesmo caixote para os dois, não foi igual, porque a criança não ia conseguir ver do mesmo jeito com aquele caixote, né? E o adulto ainda ficou mais privilegiado ainda, porque a altura dele já dava para ver no muro. Então, assim, a igualdade não é as mesmas coisas para todo mundo. É você conseguir dar condições, né? Na igualdade feminina e masculina, na minha opinião, na minha forma de pensar e falar, é você dar condições que ambos se desenvolvam dentro das suas características pessoais, né? Respeitando a característica de cada um, eles têm o mesmo respaldo de desenvolvimento, de segurança emocional, de segurança física, né? De segurança financeira, de oportunidades, respeitando as suas diferenças de características específicas de gênero. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu particularmente, tá? Não acho que seja igualitário uma mulher dirigir, ser motorista profissional de caminhão, ser motorista profissional de ônibus. Eu acho que isso é uma autoagressão para quem vai lá trabalhar com isso, né? E uma agressão da sociedade obrigar uma mulher a ir para esse tipo de emprego, porque ela não tem outros, por exemplo. Eu não acho igualdade de direitos isso. Por quê? Primeiro, são profissões insalubres para qualquer um, sabe? Em vez de a gente estar brigando por isso, podia estar brigando para melhorar esse tipo de coisa, que, por exemplo, aqui no Brasil, um dos piores crimes que você comete é esse número imenso de caminhões nas estradas, né, num serviço insalubre, inseguro e ecologicamente com prejuízo energético. Já em muitos lugares já tem assim grandes linhas de ferroviárias para transporte ferroviário. Você põe, e até estão criando trens que não são pilotados por ser humano, é levar automático, que é os trens que vão só carregar carga, que é muito mais barato, é muito mais econômico, é muito mais viável, né? E é muito mais essas profissões de longo tempo dirigindo são insalubres para qualquer um. Só que para a mulher, na minha opinião, é pior ainda. Nós temos alguns órgãos no baixo ventre que os homens não têm. O útero, os ovários, as trompas, a nossa bexiga também funciona de maneira diferente. Fora que nós temos a questão da menstruação,
que não é uma questão de ser uma doença, é questão de ser uma característica que nos dá alguns dispêndios energéticos no nosso corpo físico que é diferente do homem. Então, assim, essas profissões, elas vão impactar na saúde desses órgãos. Na do homem, ela impacta já na saúde de próstata e de varizes, por exemplo, né? Do intestino grosso também, ela já impacta, mas a mulher ainda tem esses órgãos todos a mais, então ela vai adoecer muito mais rápido do que os homens nessa profissão. Esse é um dos exemplos da profissão, tá? Profissões que são por intelecto não tem problema nenhum, não tem, só que coisas que são questões físicas, principalmente de órgãos internos, eu acho que tem que ser levado em consideração, na minha opinião, né? Então, o que acontece? Elas vão, aí às vezes ela se arrisca mais, ela tem 3 vezes mais chances de adoecer com aquilo, e aí o salário ainda é menor, né? Então, assim, é um absurdo, isso não é igualdade, isso é, nem sei o que, sabe? Qual é o nome que a gente pode chamar. Mas, enfim, então, igualdade é dar direito à mulher, sim, ter direito de trabalhar, ter acesso ao trabalho, ter acesso à educação, à formação, naquilo que ela quiser, mas a gente tem que ver as inteligências, né, da gente usar o que a gente quer e querer coisas que sejam saudáveis e compatíveis com a gente. Porque, por exemplo, não é igualitário que uma mulher grávida vá trabalhar tão pesado quanto um homem que não está grávido. Isso não quer dizer que ela não seja merecedora de um salário igual. Isso quer dizer que a humanidade tem que aprender a respeitar as geradoras de vida, que ainda é a mulher que perpetua a espécie. Por mais caos que se esteja, por mais que a gente ache que a espécie nem devia mais reproduzir, quando uma mulher está reproduzindo, ela já está fazendo um trabalhão, entendeu? Ela está doando a própria carne, ela está doando seus próprios nutrientes para formar o corpo daquele ser que vai nascer. Então, eu não acho nada justo que uma grávida tenha as mesmas cargas horárias e as mesmas obrigações de trabalho do que um homem, do que uma não grávida naquele momento. Eu não acho justo, não acho correto. Na minha opinião, isso não é igualdade. Isso é desvalorização completa, é falta de senso, sabe? Nas civilizações, né, nas tribos, nas sociedades que ainda há um culto a Deus e um respeito à igualdade feminina, as mulheres são poupadas nas horas que elas estão doando o próprio corpo, né? Que é o caso, não é uma doença, mas é doação do próprio corpo, é um déficit energético diferente dos outros. Por isso que agora pelo menos tem, né, as grávidas terem prioridade para sentar no ônibus, porque isso está se perdendo. Por mais até que tenha a cadeira lá obrigatória, teve que ter uma cadeira obrigatória, porque o senso só das pessoas não dizia mais isso para elas, né? É tudo igual, é tudo igual, é tudo igual, né? Então, assim, por isso que tem algumas civilizações e antigos que separavam a mulher no sentido de preservá-la e dar apoio físico e emocional nos seus momentos particulares, né, que tem déficit energético físico, que é o caso das menstruações e é os casos da gravidez. Não que seja uma doença, mas são momentos diferentes. Então, isso que é a gente tentar trazer o equilíbrio para dentro da gente, a gente começa a perceber o que a gente não precisa fazer no externo para mostrar que é igual a ninguém. Nem a um homem, nem a outra mulher, né? Tem mulheres que concorrem tanto com a outra mulher, mostrando o quanto eu sou superior a ela dentro do feminismo, que ela vira mais um macho contra as outras mulheres do que uma mulher lutando pelos direitos de mulheres. Ela só luta pelos direitos de mulheres que renegam homens, que renegam a si mesmas, que renega a vaidade, aquela coisa toda, né? Dentro da vaidade, claro, né, gente, a raça humana, ela sempre foi vaidosa. Nós somos de um grupo de animais, né, que vem com vaidade. Sempre se cuidou de estética em todos os tempos registrados na humanidade. E supõe-se que aqueles tempos que não estavam registrados também havia alguma coisa assim, né? Só que a gente tem que ter cuidado hoje em dia, não por ser mulher ou por ser homem, né? Mas para não sermos vítimas
na nossa vaidade, para que a humanidade não padeça vítima da sua própria vaidade. E para que nós, que somos incentivados, as mulheres são muito incentivadas na nossa sociedade, mas tem homens também, né? Não sermos vítimas de coisas químicas, de coisas tóxicas, de coisas prejudiciais à saúde interna, né? A nossa saúde própria, e prejudiciais à saúde do planeta, porque tem um excesso de química no planeta para produzir coisas apenas para adorno estético, né? Não é para produzir alimento, não é para produzir algo fundamental. Claro que a gente tem direito da estética, mas vamos ter esse cuidado como direito, né? Mas com responsabilidade sobre o planeta que a gente está vivendo. Então é isso, a importância do Deus e da deusa, para mim, é essa importância da gente achar o equilíbrio dentro de nós, porque o Deus e a deusa estão dentro de nós interiorizamos, e aí nós exteriorizamos esse contato na nossa convivência no dia a dia. É trazer o Deus e a deusa para dentro de si, para aí nós sermos uma expressão deles, né? Então, quanto mais equilibrado com Deus e a deusa nós estivermos, nós poderemos expressar essa igualdade, esse equilíbrio no externo. Então, vai ter características que são puramente masculinas. Sim, nas civilizações antigas, o homem e o Deus foi retratado e foi cultivado como o provedor. O Deus geralmente era o caçador, era o lutador, é o provedor, é o macho dominante, né? E a deusa é a mulher, a provedora das coisas que são femininas, a cuidadora, né? A plantadora. Uma das coisas que a gente estuda quando vai para o meio agrícola, a primeira coisa é que a agricultura, o cultivo de alimentos só nasceu com a mulher, porque os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam ali naquele acampamento. Então a humanidade era nômade, ela vivia conforme as estações e não onde ia ter caça. A partir da mulher ficar muito tempo em acampamentos, ela foi começando a observar os vegetais em volta e aprendendo a multiplicá-los. A agricultura nasceu com a mulher. Aí depois se viu que isso poderia fixar, não precisava sair para caçar a todo momento, porque aumentava em muito o número de alimentos com os vegetais, mais do que com animais, e tinha uma qualidade, né, de sabor e tudo mais, e propiciava à humanidade que ficasse mais parada, cultivasse, daí erguesse casa mais segura, não precisasse estar se arriscando, morrendo nas grandes viagens, né, para ir para outros lugares atrás de caça. Então foi graças à mulher que o homem se fixou em cidades, em bairros, em tribos, né? E aí depois disso, o que aconteceu? Tinha algumas partes que eram mais pesadas e o homem não estava mais caçando, então foi passada para ele. O arar a terra, o semear, ficou mais para os homens. As mulheres ficaram com a parte mais leve da agricultura, que é as ervas medicinais, as flores para ornamento, as plantas domésticas, né? Por quê? Porque a mulher paria, porque a mulher gerava filhos, porque a mulher tinha que ser protegida no sentido de dar a ela o conforto e, na verdade, o reconhecimento necessário daquele período em que ela estava gerando uma pessoa dentro da sua própria carne. Por causa disso, não é por ser mais fraca, é porque justamente esse papel aí é um papel muito forte, é muito pesado gerar uma criança dentro de si. Então era o reconhecimento disso que fazia com que se dividisse em alguns serviços mais pesados para o homem. E é isso que a gente de repente está perdendo e eu não acho nem correto, nem justo, nem correto, nem, enfim, é sem fundamento na minha cabeça algumas coisas. Sabe, mulher carregando cimento, saco de cimento para construir casa, para mim é o absurdo do absurdo, né? Não que a gente não tenha força para fazer, mas a gente já faz muito mais forças em outras coisas, que é do papel feminino, que não tem como o homem fazer, né?
pra gente não pegar o que eles podem fazer pra gente. E daí estão virando um monte de homem fresquinhos, eu tô vendo isso, né? Eu tava até conversando com uma pessoa. Os homens estão ficando assim, ai, cheio de vaidade, isso aqui é porque eles estão usando o intelecto, porque aí, um papel mais... Eles têm acesso a coisas diferentes de nós quando são crianças, né? E as mulheres estão pegando no pesado. Né? Aí o que está acontecendo também? Tem muita mulher escolhendo não parir, né? Não engravidar por causa disso. Mas é uma das saídas, sim, que a humanidade até está realmente com um número grande de habitantes no planeta, mas a questão é a justiça, né? Das coisas, né? Então é isso, gente. Esse vídeo é para dar uma ideia dessa questão dos deuses, né? E essa questão dentro da gente. Espero que eu tenha contribuído em alguma coisa para esse universo de discussão, né? E que vocês entendam que não é um vídeo de ataque. Aí até vou colocar uma situação que eu observei nesse papel de masculino e feminino, né? Que a gente tem que ter cuidado com essas armadilhas do igual. Saiu na época de uma das... Acho que foi a invasão, na época dos Estados Unidos fez a invasão lá atrás depois das Torres Gêmeas e tal. Aí apareceu, até essa mulher, ela foi condenada pelo Tribunal Internacional. Uma das mulheres, né, apareceu bem, que era uma soldada americana, tinha algum posto um pouquinho mais alto, e aí apareceu com fotos divulgadas, né, de quando eles pegavam os prisioneiros, como os muçulmanos têm o costume deles de rezarem, né, agachados no chão e deitados, né, sobre as pernas no chão. Os americanos faziam eles ficarem assim, e os homens estupravam os homens nessa posição, faziam eles ficarem na posição que para eles era a posição de reza, e estupravam os homens na posição. E aí apareceu várias fotos, várias mulheres, mas tinha uma que ela estava presente em quase todas as fotos que tinha isso. Aí, enquanto os homens estavam estuprando, ela estava com a metralhadora na cabeça dos caras, né? Aí, isso é mulher? Isso é direito feminino? Isso é igualdade a ser igual a um homem? Isso não é uma mulher, isso também é um monstro, né? Um bicho, né? Como esse homem que estão fazendo isso também são monstros e bichos, eles não são seres humanos, eles não são homens. Então isso não é direito de ser homem, não é os mesmos direitos de um homem, isso é bicho. E bicho que eu digo em termos de larva astral, de ser inferior que não é humano, não é nem os termos dos bichos que vivem na Terra, eles já têm um desenvolvimento muito maior do que esse. Então, às vezes as pessoas ficam querendo se igualar, né? Aí teve um evento comigo no Face, que um cara lá colocou, sem pensar muito, que o lugar de mulher era no tanque, e a mulher aparecia num tanque de guerra, né? E aí eu respondi, né? Espero que nenhuma mulher queira usar esse tanque. É preferível que mulher plante flores, né? Aí veio uma mulher, quem é você? Você que é lá, e era ligada a um determinado movimento, enquanto a gente fica apanhando, vocês ficam aí, dando uma de princesa, não sei. Primeiro que ela não conhecia nem a minha história. E segundo, assim, para ela, os direitos das mulheres, mulher pode fazer o que ela quiser, e ela pode ir para onde quiser. Eu não estava dizendo que ela não podia fazer o que ela quisesse. A questão não é a mulher ter que ser proibida para ela não fazer merda. A questão é a humanidade ter bom senso e as mulheres não se deixarem serem massa de manobra, né, para irem ser usadas para fazer porcaria, né, como é o caso de você ir para uma guerra, que guerra é a coisa mais estúpida que um ser humano pode fazer. E tem vídeos e vídeos, denúncias e denúncias que existe uma verdadeira indústria da guerra, que quando não está havendo uma guerra, faz alguma coisa que é para poder vender armas. É um grupo que está lá no topo do mundo, que está lá no topo da manipulação da humanidade, do controle da humanidade, e eles mandam os pobres brigarem entre si para eles venderem mais armas e dar uma eliminada no número de pessoas no planeta para poder eles viverem melhor. Então, assim, que a gente não caia nesse tipo de coisa, porque é mulher, né? Por trás desse discurso de termos todos os direitos do mundo. Então, assim, aí até nesse
Nessa época aí rolava uma mulher, eu coloquei que prefira plantar flores, né? Que as mulheres não caiam nessa armadilha. Rolava também um vídeo, uns posts de uma mulher, num desses países islâmicos essas invasões aí todas, que ela catava os esqueletos, os tubinhos de granadas que explodiram, e ela catava na região dela e plantava a flor dentro e estava fazendo um jardim só de granadas com flores. Era a forma dela protestar contra a guerra, né? Então, assim, é muito mais bonito, né? E que, infelizmente, veio só de uma mulher, porque homens também poderiam plantar flores em granadas. Mas isso sim é uma coisa tipicamente, que eu posso dizer assim, da deusa, né? Porque o cultivo de vegetais veio através do lado feminino da humanidade. Então, é isso que eu gostaria de colocar. De novo, me despedindo, que eu me despeço e volto a falar alguma coisa, mas enfim. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. E espero que eu tenha contribuído para esse universo. Namastê.